Olá, que alegria estarmos juntos em mais um dia da nossa jornada. As leituras de hoje, olha, nos levam por um caminho fascinante. A gente vai começar lá atrás com rituais de sacrifício de milhares de anos. Depois vamos passar por um clamor de angústia e confiança, para então chegar aos eventos que literalmente abalaram o mundo na crucificação de Jesus. Vamos descobrir como tudo isso se conecta de uma forma surpreendente. Então, a grande pergunta que vai guiar a gente hoje é esta: qual é o fio invisível que liga um antigo ritual de sacrifício com todos os seus detalhes à imagem tão poderosa de Cristo na cruz? Pode até parecer que são dois mundos distantes, mas vamos ver que existe uma conexão muito, muito profunda. Essa é a nossa reflexão de hoje. E a nossa jornada começa no livro de Levítico, que nos apresenta as leis e os rituais que o povo de Israel usava para se aproximar de Deus. O primeiro ritual que a gente encontra é o holocausto. E ele é muito mais do que só uma oferta queimada. É um ato de entrega total. Vamos pensar um pouco no simbolismo. Um animal perfeito, o melhor que se tinha. A imposição das mãos é como se a pessoa estivesse dizendo: este animal está no meu lugar, me representa. E a queima total é a entrega sem reservas a Deus. A Bíblia chama isso de odor agradável, que é uma metáfora poderosa para uma relação que foi restaurada e que se tornou de novo agradável a Deus. Depois vem a oblação. Se o holocausto era sobre o que se tem, o animal, a oblação é sobre o que se faz, os frutos do trabalho, farinha, azeite, incenso. É um gesto de gratidão que funciona como um memorial, sabe? Uma forma de dizer: Deus, nós não nos esquecemos que tudo que a gente produz vem da sua provisão. E por fim, temos os sacrifícios de paz. E aqui a dinâmica muda um pouco. Uma parte é oferecida a Deus no altar, mas o mais fascinante é o que acontece depois. O resto vira uma refeição compartilhada. É um ato que sela a paz não só na vertical, com Deus, mas também na horizontal, entre as pessoas. A comunhão com Deus leva a comunhão com a comunidade. E isso era tão importante que foi estabelecido como uma lei perpétua. Agora a gente sai do ritual coletivo e mergulha na oração individual. O Salmo 56 nos mostra como essa mesma busca por conexão com Deus se manifesta num momento de profunda angústia pessoal. Que imagem incrível! O salmista está em perigo, mas o refúgio dele não é um muro, não é um exército, é algo íntimo, protetor, à sombra de vossas asas. Isso é a linguagem da confiança absoluta. É a mesma atitude de entrega que a gente viu nos sacrifícios, mas agora expressa numa oração pessoal, desesperada. E aqui, o contraste é tudo. De um lado, a realidade brutal do medo. Leões, lanças, espadas. Do outro, uma escolha deliberada, a fé. O coração do salmista está firme. A confiança em Deus não nega o perigo, mas ela o supera, transformando o medo em um motivo para cantar. Com essa base toda de rituais de entrega e confiança pessoal, a gente chega ao Evangelho de Mateus. E aqui, a narrativa atinge o seu clímax dramático, apresentando a morte de Jesus como ponto de convergência, o cumprimento de tudo que a gente viu até agora. No momento exato da morte de Jesus, é como se o universo inteiro reagisse. Não é uma tempestade comum, não. O véu do templo, aquela barreira enorme que separava o sagrado do profano, se rasga de cima a baixo. A terra treme, as rochas se partem. É como se a própria criação estivesse gritando que algo fundamental tinha mudado. A barreira entre Deus e a humanidade tinha acabado de ser derrubada. E a ironia aqui é imensa. Quem é que faz a grande confissão de fé? Não são os especialistas da lei, não. É um soldado romano, um executor. Diante daquela demonstração de poder cósmico, ele enxerga a verdade. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. A revelação acontece no lugar mais inesperado de todos. Em meio a tudo aquele caos, surge um ato de coragem e de amor. José de Arimateia, um discípulo que agia em segredo, arrisca simplesmente tudo para pedir o corpo. O sepultamento não é feito às pressas, é feito com dignidade num túmulo novo, como que para honrar um rei. Cada passo é um ato de devoção, testemunhado pelas mulheres que permaneceram fiéis até o fim. E aqui a história ganha mais uma camada de ironia. Os adversários de Jesus, ao tentarem impedir o que eles chamam de impostura, acabam se tornando as principais testemunhas de que o túmulo estava selado e guardado. Eles, sem nem imaginar, preparam o palco para o maior evento da história.
garantindo que ninguém pudesse alegar fraude. Bom, depois de testemunhar todos esses eventos, a gente chega na interpretação teológica deles. A leitura do catecismo nos ajuda a entender o significado profundo por trás de tudo o que aconteceu. E aqui a gente toca no coração da teologia por trás de tudo. O nome Jesus não foi por acaso. Em hebraico, Yeshua significa literalmente Deus salva. O nome dele é a sua missão. A identidade e o propósito estão completamente ligados. São uma coisa só. E que salvação é essa? Não é de um império ou de um problema terreno. A missão dele é salvar o seu povo dos seus pecados. Lembram daqueles sacrifícios de Levítico? Daquela busca constante por expiação, por comunhão? Pois é, Jesus é o cumprimento definitivo daquela busca. O catecismo reforça essa ideia com uma clareza que impressiona. Essa afirmação, que vem do livro dos Atos dos Apóstolos, coloca o nome de Jesus não como uma opção entre várias, mas como o único caminho para a salvação. Ele é a ponte definitiva que os antigos rituais tentavam construir. Mas claro, a tumba guardada não é o fim da história. É a ressurreição que revela o verdadeiro poder por trás do nome Deus salva. É a demonstração final de que este nome carrega autoridade para vencer o pecado e a própria morte. A ressurreição transforma Jesus de um mártir em um salvador. E o seu nome se torna o centro de toda a fé cristã. E assim, a gente volta para nossa pergunta inicial. Como entender a sombra do sacrifício antigo muda a nossa visão da substância da cruz? A resposta é que muda tudo. Os rituais de Levítico deixam de ser só regras antigas e se tornam o prenúncio. A cruz deixa de ser um evento isolado para se tornar o cumprimento, a realidade para a qual toda a história estava apontando. É isso, a sombra e a substância finalmente unidas. Se esta leitura trouxe luz para o seu dia, inscreva-se no canal para continuar conosco amanhã, nesta jornada de fé e conhecimento através das Escrituras.